Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, canal Bets e Tips aqui na área, passando para deixar os palpites dessa terça-feira, dia 11 de 7. Na grade de terça-feira temos campeonato coreano, logo cedo temos campeonato argentino e temos fase de qualificação da Champions League, que envolve times de países menores, times menores da Europa. Isso é um bom sinal de que o futebol já está voltando na Europa, as grandes ligas daqui a pouco estão voltando, isso para nós é muito bom, nos dá maiores oportunidades para trabalhar e fugir um pouco desses mercados mais alternativos. Antes de mais nada, como comumente fazemos, gostaria de agradecer a todo mundo que dedica um pouquinho de seu tempinho para estar aqui curtindo o nosso vídeo, avaliando o nosso material. É uma época complicada do futebol, estamos na pausa das grandes ligas, então a gente faz um esforço ainda maior para procurar algumas boas oportunidades. Então peço também que deixe seu like, seu follow caso curta o nosso conteúdo. Estamos aqui tentando fazer o melhor possível para todos nós. E seguindo também nossos hábitos diários, vamos ao resumão do dia 9 de 7. Foi um domingo duro. Começamos logo cedo com uma zebraça na Suécia. O Malmo, que era o líder do campeonato, inclusive perdeu a liderança com essa derrota em casa, enfrentava o Mjällby, que era o 11º. Favoritismo muito grande. O time pressionou o jogo todo, amassou o jogo todo. O Mjällby chegou algumas vezes ao ataque e marcou 2 gols. O time conseguiu descontar só no final do segundo tempo, mas não foi suficiente. Já no jogo do Campeonato Brasileiro, Santos e Goiás, jogo maluco, eram até então os 2 piores ataques da competição. O Goiás havia marcado 11 gols em 14 jogos, tinha uma média de 0,78 gols por jogo, a mesma média do Santos, que fez 4 gols no jogo, um placar completamente improvável, pegou todo mundo de calça curta nesse jogo. Já no over 1,5 no jogo do Bragantino e São Paulo, que não pegamos, o Bragantino havia marcado 20 gols nos últimos 5 jogos em casa, havia ganho todas elas, e enfrentar uma equipe mista, praticamente reserva de São Paulo, tendência muito grande de jogo para gols e não saímos do zero. E no campeonato argentino, o under 3,5 no jogo Defensa e Justiça, que não pegamos. Em 24 partidas, o Defensa e Justiça havia batido o over 3,5 em apenas 2 jogos, e o Lanús em 24 havia batido em apenas 1, ou seja, era uma entrada muito segura, e nesse jogo resolveram fazer 4 gols. Mas é isso, seguimos. Então, como a gente pôde perceber, todas as análises foram baseadas em estatísticas e elas eram muito favoráveis às entradas que nós postamos. Mas o futebol tem disso, algumas coisas são imprevisíveis. Os heads que tivemos também pegou de calça curta, de surpresa, a grande maioria dos apostadores. Eu mantenho contato com alguns deles e todo mundo sofreu com as mesmas situações. E isso faz parte, por isso a gestão de banca é tão importante. Sempre falamos que a aposta esportiva temos que focar no médio e longo prazo, não podemos nos emocionar no dia que ganhamos e também não podemos nos desesperar no dia que não ganhamos. É isso, sempre foi assim e não vai ser agora que vai mudar, então segue o barco. E eu queria lembrá-los novamente também que isso não são recomendações de apostas, nós postamos, vocês já estão cansados de saber, né? Baseado em estatísticas e a gente procura eventos com alta probabilidade de acontecer e nós fizemos o nosso material em cima disso. Caso vocês concordem com nossas análises, com nossos palpites, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes. Venham conversar conosco, discutir sobre isso, trocar uma ideia, a gente está aberto a todo mundo. E sem mais delongas, vamos aos palpites dessa terça-feira, dia 11 de julho. Primeiro jogo na Coreia, o Daegu recebe o Gangwon. O Daegu é o 5º colocado com 38 pontos, o Gangwon é o 11º, vice-lanterna com 14 pontos. São apenas 2 vitórias em 21 jogos. Aqui é uma disparidade muito grande entre as equipes. O Daegon vem de 5 jogos invicto em casa, são 3 empates e 2 vitórias. Em compensação, o Gangwon nas últimas 5 partidas jogando como visitante foram 3 derrotas e 2 empates. Então aqui temos uma tendência de vitória para o time da casa, uma tendência de favoritismo. O Daegu está melhor colocado, não perde em casa, o Gangwon não ganha como visitante, então tendência clara de buscarmos algo a favor do time da casa. Aqui a odd nos permite buscar algo a favor do time da casa junto com o empate, então nós vamos de dupla chance casa. Às 7h30 da manhã, continuando pelo campeonato coreano, o Jeju recebe o Gwangju. As duas equipes estão próximas na zona de classificação, 7º e 8º colocados respectivamente. Tendência de um jogo equilibrado, campanhas muito parecidas. Então aqui é difícil buscar o favoritismo de alguém, algo a favor de alguém. Então podemos entrar no mercado de gols, já que algumas estatísticas nos chamam a atenção. Nos últimos 10 jogos dentro de casa, o Jeju bateu esse over 1,5. O time marcou gols em 9 desses 10 jogos. E já o Gwangju, atuando como visitante, bateu o over 1,5 em 9 dos últimos 10. Então são números bem relevantes, bem significativos.
Mesmo atuando como visitante, o Guangzhou marcou gol em 8 dos últimos 10 jogos, então aqui temos uma tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 13 horas chegamos à qualificação, a fase de qualificação para a Champions League, que envolve times menores da Europa. Jogo de ida, os Žalgiris da Lituânia enfrentam o Struga da Macedônia. Confesso a vocês que não conheço os dois times apenas por nome, mas nunca assisti jogos, ao menos que eu me lembre. Aqui vamos nos basear puramente em estatística. Os Žalgiris vêm atuando, a liga lituana está em andamento, não está no recesso que as grandes ligas estão. Então é o time que vem em plena forma. Nos últimos 4 jogos são 4 vitórias. Foram 14 gols marcados nesses jogos. O time vai tentar fazer o resultado já no jogo de ida porque joga em casa. Já o Struga vem em fim de pré-temporada. O campeonato da Macedônia acabou dia 20 de maio. O time jogou 3 amistosos recentemente. E o time obteve 2 derrotas e um empate. Um desempenho nada animador. Até porque o time não enfrentou grandes times nesses amistosos. O time fez 4 gols nesses jogos, tomou 5. Então tendência de jogo para gols. A equipe da casa deve vir para cima. Então aqui nós vamos de over 1,5. Seguindo na qualificação para a Champions League, às 15 horas, o Rakow, que é o atual campeão da Polônia, recebe o Flora da Estônia. O Rakow, por mais que não seja uma equipe conhecida, desbancou os tradicionais Legia Varsóvia e Lech Poznan na Polônia. O campeonato polonês, dentro do segundo e terceiro escalão da Europa, é um dos melhores que tem. Então é um time relativamente forte em relação aos outros dessa fase de qualificação. Aqui tem um pouco de favoritismo do time da casa, até porque vai precisar fazer o resultado para jogar a partida de volta como visitante. O time finalizando pré-temporada fez 3 amistosos, bateram over 2,5 nos 3 amistosos, enfrentou equipes mais ou menos do seu calibre, como o Cluj da Romênia, o Slavia Praga da República Tcheca, são equipes tradicionais nos seus países. Já o Flora vem brigando ponto a ponto pelo título da Estônia, que é um campeonato que está em andamento, é um campeonato muito mais fraco. Aqui eu gosto de 2 possíveis entradas, eu gosto de uma vitória para o Rakow e gosto do over 1,5, as odds estão semelhantes. O time da casa vai precisar fazer o resultado, aqui nós vamos de over 1,5. Às 15h45, continuando na qualificação para a Champions League, mais um jogo de times de ligas menores da Europa. No entanto, esses dois times frequentam bastante o nosso canal. O Shamrock Rovers da Irlanda enfrenta o Breiðablik da Islândia. São 2 ligas muito boas de operar no mercado de gols. Recentemente o Shamrock nos traiu, perdemos uma aposta com ele, mas ainda assim o aproveitamento é muito bom. Já o Breiðablik, nós viemos de 3 greens seguidos com esse time. São 2 times que estão em plena forma com seus campeonatos nacionais em andamento. O Shamrock, atuando em casa, bateu over 1,5 em 9 de seus últimos 10 jogos, só não bateu justamente no último. Já o Breiðablik, atuando como visitante, bateu em 8 dos últimos 10 jogos. É uma equipe que tem muitos gols em seus jogos, tem 4-3, 5-0, 7-1, 5-2, 2-2. Então a tendência de jogo para gols, porque o Shamrock vai precisar fazer o resultado. E o Breiðablik não é uma equipe que se defende bem, preza pelo ataque. Então aqui nós vamos de over 1,5 também. E encerrando a grade do dia, rodada do Campeonato Argentino às 18h45. O Rosário Central recebe o Central Córdoba. O Campeonato Argentino se caracteriza muito por ser um campeonato com uma média de gols baixa. Todo mundo vem operando muito no mercado under de gols. Só que o Rosário Central é uma das equipes que fogem a essa regra. O time tem uma das maiores médias de gols da competição. Nesse jogo em específico é complicado operar no mercado de under. Nos últimos 5 jogos em casa tivemos 2-4-1 a favor do Rosário. Então é uma equipe que tem uma parte ofensiva um pouco mais apurada em relação aos outros times da tabela. O Córdoba também nos últimos 5 jogos fora de casa teve 2 empates por 2-2. Então não acho seguro entrar no mercado de gols. O Córdoba vem de 4 empates consecutivos fora de casa. O time não ganha, mas também não perde. No entanto, o Rosário Central tem uma campanha muito boa, atuando como mandante. Nos últimos 15 jogos foram 10 vitórias e 5 empates. O time está invicto esse ano ainda em casa. Então, usando esse retrospecto da invencibilidade em casa do Rosário no ano, o time está melhor colocado, vem numa fase melhor. E como as odds nos permitem, aqui nós vamos de dupla chance casa. E com esse jogo encerramos a grade do dia, uma grade curta, segunda-feira, mas temos alguns bons jogos. E no bilhete pronto do dia, nós temos um empate anula aposta no Daegu contra o Gangwon no campeonato coreano, logo de manhã cedo. E um over 1,5 no jogo do Rakow da Polônia contra o Flora Tallinn na Estônia, nas qualificações da Champions League. E eu queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, e pedir que se curtiram o nosso conteúdo, aqui deixem o like, deixem o follow, isso não custa nada, nos ajuda bastante. Se Deus quiser,
Amanhã estaremos aqui novamente para postar os palpites da quarta-feira. Um abraço a todos, até mais, valeu!